E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Luiz, eu não me chamo Lolomba. Eu sou um educador barra professor. Um dia eu explico o porquê da escolha de ser educador na frente do professor. Um dia eu posso até fazer um vídeo a respeito disso, mas no momento eu vou falar sobre as minhas 12 melhores leituras de 2025, já que estão fazendo por aí os 10 melhores livros de 2025, parará, parará, vamos para o que eu li, os 12 melhores logo de uma vez, né? O primeiro livro, o livro de janeiro, foi esse aqui, O Livro Vermelho, de Anatole France. Esse livro foi publicado em 1894, né? É um romance de paixão e ciúmes, com encantadoras vistas do campo florentino, alegres quadros de gênero e cenas de paixão bastante fogosas. Alcançou um grande êxito. Esse livro realmente é um livro muito moderno, para a época em que ele foi escrito. Nós vamos acompanhar a história de Teresa. E Teresa é casada e tem 2 amantes. É só o que eu posso dizer, porque senão vou dar spoiler do livro. É um livrinho, poucas páginas, tem 183 páginas, mas tem uma história grande, bem grande, né? A protagonista é uma mulher e no tempo em que ela está vivendo, para conseguir ter três homens ao redor dela, imagina toda a situação na qual ela se colocou. No mês de fevereiro, eu li Honra Silenciosa, de Danielle Steele. Esse livro aqui se passa, o enredo dele se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, a jovem Hiroko Takashimaya deixa Kyoto e vai para a Califórnia estudar. Em seu novo lar, apaixonada pelo professor americano Peter Jenkins, ela vai viver meses de êxtase lá do sonho americano. Aí o que acontece? O Japão ataca Pearl Harbor em 1941. Né? Eu creio que é isso. O Japão ataca Pearl Harbor em 1940 alguma coisa, jogando os Estados Unidos diretamente na Segunda Guerra. O que acontece? Os Estados Unidos começam a ver os japoneses e os descendentes de japoneses como inimigos da nação americana. E ele vai criar campos de concentração, que no livro tem outro nome, mas é campo de concentração, para que essas pessoas de origem japonesa, direta ou descendentes, sejam colocadas lá. São tratados que nem, lendo o livro vocês vão ver, eles são jogados lá de qualquer maneira, são tratados que nem bicho. Pega de surpresa, Hiroko vê os seus projetos e sua inocência desmoronarem no momento exato em que a felicidade batia à sua porta. Esse aqui é um romance histórico muito interessante, porque ele toca num ponto crucial. Se a gente abstrair da questão do romance e focar na questão histórica, nós vamos perceber que a autora tocou num ponto que praticamente não é falado. Para qualquer pessoa que estuda um pouco de história, ou que tem um pouco de conhecimento da Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que se fala muito dos campos de concentração na Alemanha nazista. Mas no solo americano, na parte americana do planeta Terra, né? América do Norte, América do Sul, América Central, também existiu um campo de concentração. Só que não era para judeus, era para japoneses. E tudo isso apoiado pelo governo dos Estados Unidos. É um livro para fazer a gente pensar. No mês de abril, eu li 9 Noites, de Bernardo Carvalho. É um livro premiado. Ele foi premiado pela Biblioteca Nacional e de Portugal Telecom. Esse livro aqui nós vamos acompanhar as investigações do autor com relação à morte do antropólogo Boel Quinn.
Esse Boelquim, ele vivia entre os índios Craô, no Tocantins. O que me chamou a atenção nesse livro é que uma das personagens citada na parte histórica, porque esse aqui também é histórico, é um romance histórico, uma das personagens citadas aqui, ela morou no município em que eu resido, né? Dona Heloísa Alberto Torres. Tem até uma casa de cultura no centro de Itaboraí que se chama Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres. Tem até um colégio particular que deve ser de alguém, deve ter sido, que recebe o nome de alguém que foi da família dela, um filho, um marido, alguma coisa assim. Esse livro aqui também é bastante interessante. Interessante tanto do ponto de vista histórico, como da maneira como o autor conduziu aqui, né, a investigação que ele fez a respeito da morte do antropólogo. Ele não diz porquê, mas ele nos faz pensar em determinadas e variadas situações que poderiam ter levado Boelquim para o andar de cima ou para o andar de baixo. Eu espero que o YouTube entenda que eu estou comentando o livro, tá? Eu não estou... que da última vez que eu tentei fazer a resenha desse livro, vocês jogaram meu canal no lixo e não me deram nem tempo de poder tirar o vídeo do ar ou consertar alguma coisa ou qualquer coisa. Vocês simplesmente foram lá e apagaram meu canal. Janeiro, fevereiro, março. Janeiro, fevereiro, março, abril. No mês de abril, eu li o Testamento de Judas, ou só Judas, vou ler a versão oficial, a versão americana, o nome do livro é Judas. No Brasil foi traduzido para o Testamento de Judas, ele é de Peter Van Greenaway, ou Greenaway. Uma novela de mistério e de fascínio, realmente é um livraço. Nós vamos aqui acompanhar, vou ler aqui, ó. 20 séculos depois da história que mudou os destinos da humanidade, um arqueólogo inglês descobre no deserto de Israel um documento que poderia destruir os alicerces do cristianismo, o Testamento de Judas Iscariotes. É preciso a todo custo que um manuscrito milenar não seja divulgado. Numa trama policial eletrizante, Peter Van Greenaway cria aqui um dos mais envolventes romances do nosso tempo, em que um fato histórico é vivido com realismo e na qual desfilam figuras maquiavélicas e astuciosas, caminhando para um clímax inesperado e inesquecível. Ao lado do vívido renascimento da figura de Judas, como o revolucionário apaixonado e fiel a um ideal, o conflito do homem moderno e dos interesses implacáveis da luta pelo poder. O Testamento de Judas é um livro apaixonante e irresistível. Realmente, eu comprei esse livro no sebo do Bento, e o Bento levou, procura lá na Shopee. Comprei lá. Eu acho que o Honra Silenciosa eu também comprei lá. É um romance, novela fantástico. Realmente muito fantástico, muito bem escrito. É uma abstração assim que vai fazer a gente pensar. Aqui, o apóstolo Pedro é que é o traidor. E ele não traiu Jesus só, ele traiu Jesus e traiu Judas, porque Judas sabia quem era Cristo, mas Pedro queria uma outra coisa do Cristo. Leiam, porque esse aqui é uma história legal, boa, fantástica, que faz a gente pensar. Então, deixa eu ver, janeiro, fevereiro, março, abril, agora vamos para o que eu li em maio. Em maio eu li de Harold Robbins, O Garanhão. O Garanhão é um daqueles livros de banca de jornal, a tradução de Nelson Rodrigues. Eu não farei a tradução dos outros, então vamos lá. Esse aqui foi traduzido por Marina Viriato de Medeiros. 9 Noites. Eu acho que não tem tradução não. Deixa eu ver aqui. Tem preparação, tem revisão, tem capa, mas não tem tradução não. Então foi direto do português para o português mesmo. Honra Silenciosa. A tradução foi de Marli Berg. E Anatólia e o Lírio Vermelho, a tradução, eu acho que nem tem aqui quem traduziu.
Geralmente esse livro tem tradução, Marques Rebelo, né? E esse aqui, a tradução é de Nelson Rodrigues. Mas voltando aqui ao assunto. Esse é um daqueles romanção de banca de jornal, que a gente comprava antigamente, que se vendia antigamente em banca de jornal, Sabrina, Júlia, sei lá quem, Marisa, Maria. Nós vamos acompanhar aqui a história de Loren Hardman I, que é um contemporâneo de Henry Ford. Ele funda uma empresa de automobilística. Em um determinado momento da vida dele lá, quando ele já está lá quase terminando a carreira dele, ele resolve que quer fazer um carro novo. Ele vai contratar uma pessoa que vai auxiliar ele, uma pessoa que é amigo dele da família, e aqui nós vamos acompanhar o presente, o passado e o futuro destes Hardman, né, a história deles. E tudo que envolve essa indústria automobilística. É um livro moderno, porque ele vai tocar num assunto importante para o mundo inteiro, que é o automobilismo, né? Todo mundo quer um carro hoje em dia, né? Embora muitas das vezes nem tenha necessidade. Esse aqui foi o que eu li. Então foi janeiro, fevereiro, março, abril. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Junho. No mês de junho eu li de Nelson Rodrigues esse romance aqui, A Mentira. Esse romance aqui também me pegou de jeito, porque eu nunca havia lido nada de Nelson Rodrigues. E, sinceramente, senhoras e senhores e senhoritas, o cara mandou bem. Literatura brasileira é sempre uma grata surpresa, né? É sempre uma coisa assim, te pega de um jeito que te desmonta. Ó, o Dr. Maciel é obcecado por Júlia, a mais nova de suas 4 filhas. Dona Ana, sua mulher, é uma lesma, na visão do Dr. Maciel. Na sutil opinião do marido, que é o Dr. Maciel. As 3 outras filhas moram com os respectivos maridos sob o mesmo teto. Você já viu que não vai dar muito certo. Que os pais e a irmã caçula, ou seja, são as 3 filhas casadas, mais a caçula, mais o pai, mais a mãe, mais o marido das 3. Eles vivem lá no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio. No esplendor de seus 14 aninhos, Lúcia leva os homens da casa à loucura. Não o pai, os homens e os maridos casados. Esse livro tem... Vou deixar claro, esse livro foi escrito em 1952. Então não me levem a mal. Pelo amor de quem vocês quiserem, tá? Eu só estou falando o que está escrito no livro. E a notícia inesperada de sua gravidez provocará convulsões violentas no ambiente familiar. A Mentira saiu originalmente em formato de folhetim nas páginas do Jornal da Semana, Flan, de Samuel Weiner, ao longo de 1953. Falei 52, foi em 53. Era uma obra inédita e a Companhia das Letras lançou ela, né, em livro. Era uma obra inédita do grande público, para quem quisesse ler, e a Companhia das Letras, em um determinado momento, resolveu lançar ela, não sei porquê, parou de lançar. Eu comprei no sebo também, diretamente da Shopee. Ela foi lançada... Não tem aqui o ano em que ela foi lançada, mas ela foi relançada. Deixa eu ver aqui. Bom, a sinopse é essa. Eu não posso falar muito porque senão eu vou dar um spoiler, mas eu posso dizer uma coisa para vocês. É surpreendente. O fato da mentira aqui é muito surpreendente. Por isso que é a mentira mesmo. É a mentira mesmo. Ele escreveu um livro que pega o leitor, pegou o leitor, assim, quem leu, quem vai ler, de uma maneira assim surpreendente. Bom, foi junho e julho. O livro de julho que eu li, eu não tenho aqui, eu tenho físico, eu vou botar depois em algum lugar aí da tela a capinha do livro. Foi Os Inúteis, de... Deixa eu ver aqui o nome do autor. O nome do autor. Meu Deus, eu marquei e já sumiu. João Guilhoto, um autor português,
literatura portuguesa. É um romance, não é um romance. É um conjunto de poemas que tratam de uma realidade distópica. É um texto diferente. É diferente porque o autor é português, então ele tem uma outra visão de mundo, né? Diferente do brasileiro, do americano. Ele é distópico, ele trata de uma distopia. Também foi o melhor que eu li esse ano. Um dos melhores que eu li esse ano. Então eu vi agosto. O mês de agosto eu li esse aqui. Rogel Samuel, O Amante das Amazonas. Nós vamos acompanhar aqui a saga de um grupo de pessoas durante o ciclo do café. Ciclo do café não, ciclo da borracha. Ciclo do café é outra história. Ó, este romance baseado em fatos reais, históricos, é um romance histórico. Conta a saga do ciclo da borracha, do apogeu e decadência do vasto império amazônico. Cerca de foram feitos 100 volumes e agora a editora Itatiaia resolveu lançar, né? Então, se você não leu, leia. Eu comprei. É um romance histórico, como já foi dito, bastante interessante, porque é difícil encontrar autores amazonenses, e ele é um autor amazonense. E ele está contando uma história que diz respeito a ele, né? Então aquilo que, do ponto de vista dele, né? Aquilo que ele entendeu da história. Valeu muito a pena. Em agosto. Do mês de setembro, eu li Triste Fim de Policarpo Quaresma. Não podia faltar, né, um clássico brasileiro. Eu li outros clássicos brasileiros esse ano, que estão em outra categoria de livros lidos. Mas eu li Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, que também eu não havia lido. Eu tive a oportunidade de lê-lo durante o ensino médio, mas por motivos assim, motivos meus, né? Eu nunca me senti assim com vontade de ler Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu sempre achei que era desnecessário, não tinha tanta necessidade de ler. Sei lá, tinha alguma coisa que não me dava vontade, não me interessava nesse livro. E aí eu comprei, peguei e li. E sinceramente, eu deveria de tê-lo lido há mais tempo, porque é um livro... Lima Barreto foi assim cirúrgico na descrição do povo brasileiro. Foi o... É porque eu não costumo marcar nada no livro, né? É um livro assim que mexeu comigo do ponto de vista patriótico, né? Porque algumas pessoas acham que patriotismo é uma coisa, mas se a pessoa pegar Triste Fim de Policarpo Quaresma e ver como é que o Quaresma era patriótico, certamente essas pessoas vão repensar o seu patriotismo, porque o patriotismo de Quaresma não era um patriotismo político. Ele amava o Brasil de verdade, ele amava tudo que tinha no Brasil. Ele não tinha vontades políticas, ele não queria ser presidente, ele não queria ser senador, ele não queria ser nada, ele queria amar o Brasil. A construção da casa dele, a construção da biblioteca que ele tinha na casa dele, tudo era voltado para o Brasil. Porém, ele acabou de uma maneira muito triste. Ele amou tanto o Brasil, que ele acabou sendo abandonado pelo próprio Brasil. É uma coisa assim surreal. Mas ele amou o Brasil de uma maneira boa, não de uma maneira decrépita, como a gente tem visto por aí ultimamente. Né? Esse aqui foi de setembro. Deixa eu ver se foi de setembro mesmo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Não, tá faltando um. Esquece a contagem dos meses e vamos só para o que interessa.
Depois eu li também de Erika Jong, Salve Sua Vida, que também era uma autora judia. Esse aqui é pelo Círculo do Livro, eu comprei no sebo na Shopee, não tem a tradução aqui. Quem fez a tradução geralmente tem Mari Amazonas Leite de Barros, e a capa é de Masao Rotoshi. Nós vamos acompanhar aqui a saga de uma mulher judia que está casada com um marido apático, uma mulher que para poder satisfazer as suas vontades femininas, ela tem encontros com outras pessoas que ela conhece. Ela é uma escritora famosa, ela escreveu um livro chamado... É uma escritora famosa na ficção. Ela escreveu um livro chamado Cândida, um livro que mudou a consciência de muitas mulheres dentro da realidade do livro. E em Salve a Sua Vida, ela está fazendo uma força pessoal para poder realmente salvar a vida dela, para ela poder realmente sair do buraco marital, do buraco sentimental, do buraco psicológico na qual ela se encontra, porque o marido dela, um cachorro, no pior sentido da palavra, ele é psicanalista e ele faz uso do conhecimento psicanalítico dele para controlar a mulher, para controlar os desejos da mulher, os sentimentos da esposa dele e tudo mais. É um socão assim, ó, pá, na boca do estômago. É um livraço. Eu não vou me estender muito, porque senão esse vídeo vai ficar gigante, já está com 21 minutos, né? Então, também vale a pena. Aí, em novembro, esse aqui eu sei que foi em novembro, eu li O Etrusco, de Mika Waltari. Não tenho nem palavras para falar a respeito desse livro. É um romance histórico que foi escrito pelo Mika Waltari. Para quem já leu O Renegado, para quem já leu O Egípcio, para quem já leu outros livros que eu tenho aqui que eu li, que agora eu não lembro nem o nome, vai se sentir praticamente dentro da história. Nós vamos acompanhar aqui a história de Turns. Ele é um Last Turns. Ele é um etrusco. Ele tem um propósito na vida dele, mas ele não sabe ainda qual é o propósito da vida dele, porque quando ele era muito pequeno ele foi mandado para fora do convívio do seu povo, né? Do seu povo. Eles vivem em agrupamentos, em tribos. Ele foi mandado para fora do convívio do seu povo para que, ao amadurecer, ele pudesse realmente, de maneira plena, sem ter sido influenciado por ninguém, identificar qual que ia ser o destino dele. E aí nós vamos acompanhar a história desse jovem Turns, que vai se casar com uma sacerdotisa do templo de Eris, que é uma megera, mas ela não é só uma megera, ela não é uma megera no sentido cruel da coisa, ela é uma megera porque ela também tem coisas a conquistar e ela precisa de conquistar essas coisas. Se precisa realmente, fica assim meio no ar, né? Mas ela precisa de conquistar essas coisas, porque senão ela vai ter que ser obrigada a voltar para o templo, e aí vai voltar a ser sacerdotisa, pitonisa, e ela não quer mais isso para a vida dela. Ela realmente ama o Turns, ele vai realmente amar essa sacerdotisa, essa ex-sacerdotisa. Ela vai ter filho com os dois amigos dele, depois vai ter um filho dele, aí ele vai pegar uma menina para criar, e essa menina vai engravidar dele, e essa sacerdotisa, a mulher dele, vai mandar essa criança, a mãe e a criança, vai vender a mãe e a criança. A história é fantástica. Eu deixo aqui também de dica para quem quiser ler. E o que eu li em dezembro, que foi o último livro que eu li em dezembro, da minha meta não, porque eu não tenho meta de leitura, né? Vai caindo na minha mão, eu passo, pego, leio e vou juntando como se fizesse parte de alguma meta. E Salammbô, de Gustave Flaubert, que conversa muito bem com o Etrusco. Aqui nós vamos acompanhar a história de Salammbô,
de Matô. Matô é o nome do personagem, tá? Que vai se juntar com um grupo de bárbaros para tentar destruir a cidade de Cartago. É um romance histórico, muito bem escrito por Gustave Flaubert. Né? Eu nunca li Madame Bovary, eu não sei como é que é a escrita, eu não entendo o escopo do livro Madame Bovary. Deveria, de repente, eu até compre para lê-lo. Mas esse livro aqui é uma coisa assim muito boa de se ler. Ó, Salammbô, panorama fascinante, horripilante da queda de uma civilização da antiga Cartago. Flaubert, o mestre do estilo em prosa, encontra-se com seus contemporâneos de estilo, algo semelhante em versos, os parnasianos. A maneira como ele escreveu os cenários nesse livro, meu Deus do céu, você se sente lá. Você se sente lá. As guerras, então, quando começa a acontecer as batalhas, quando tá todos os exércitos reunidos, os mercenários, os bárbaros, quando tá todo mundo reunido, que a batalha acontece de verdade, caramba, é surpreendente. É como se você estivesse lá no meio, lá você vê o sangue jorrar, você vê as pessoas sofrendo, você sente o cheiro, você vê os animais, os leões devorando assim as pessoas, sabe? Você consegue perceber toda a crueldade existente naquele mundo, nesse mundo. É por isso que num dos vídeos atrás aí eu falei que se realmente tudo que foi escrito aqui foi imaginado pelo autor, acontecia realmente lá na antiguidade, você pode ter certeza que se fosse assim hoje, não teríamos mais planeta Terra, não. Hoje a gente está nessa condição, mas a nossa condição é controlada. Naquele tempo não tinha controle, não. Eles passavam a espada mesmo. Criança, velho, bicho, ia todo mundo de arrasta. Só os mais fortes sobreviviam. É um livraço, que não difere muito desse daqui. Só que esse daqui é mais comedido, né? Ele vai narrar uma batalha, tem uma batalha em Cartago, mas é mais comedido, né? Ele é mais comedido. Esse aqui não. Esse daqui, se torcer as páginas do livro, sai sangue. Bom, foram esses os livros que eu li em 2025. O vídeo ficou grande pra caramba, tá quase 30 minutos. Vou ver se eu corto alguma coisa. Mas é isso. Esses aqui foram os 12 melhores livros. Aqui tem 11, né? Aqui tem 11. Um é e-book, né? Que eu li em 2025. E vocês? O que vocês leram aí em 2025 que deixou vocês assim de queixo caído? Que deu aquele brain, que deu aquela tempestade cerebral, assim, que você falou, caramba, esse foi o livro do ano. Conta aqui pra mim aquela história de sempre. Se você gostou, comenta, curte, compartilha se quiser. Eu não sou muito adepto do compartilhar, até porque eu mesmo dificilmente compartilho alguma coisa, tem que me interessar muito, tem que ser muito importante para eu compartilhar. E é isso aí. Esse aqui é meu caderno de leitura. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!